Boa tarde, paz do Senhor a todos. 1º de janeiro, que bênção, mais um ano se inicia. Como é bom estarmos aqui, né, gente? Que venha ser um ano muito abençoado para todos vocês, um ano cheio da presença de Deus. E nesses primeiros 3 dias do mês de janeiro, os vídeos do canal vão ser três testemunhos. 3 pequenos testemunhos, mas que seja para edificar a fé de vocês, porque é sempre bom a gente trazer à nossa memória aquilo que nos traz esperança. A própria palavra de Deus nos fala isso, né? E o primeiro testemunho que eu vou contar para vocês vai ser sobre essa Bíblia aqui, ó. Ano passado não, quer dizer, gente, eu tô aqui como se eu estivesse em 2025 ainda. Em 2024, quando tava perto do meu aniversário, eu queria muito uma Bíblia rosa. E eu não tinha como comprar, porque não trabalho fora, né, e tudo. E aí, eu sempre ia no mercadinho perto da casa que eu morava, empurrando a minha filha mais nova no carrinho, e eu sempre ia a pé, e eu aproveitava para ir olhando pro céu e conversando com Deus. E aí eu me lembro que o meu aniversário seria num domingo, e faltava uma semana pro meu aniversário. Isso foi o quê? Numa segunda-feira, mais ou menos, antes do meu aniversário. E aí eu tava indo e eu falando com Deus, e eu falei assim: Senhor, e uma coisa que eu queria muito era almoçar no restaurante. Eu queria muito ir almoçar no restaurante, ter todo mundo junto lá em casa, né, a família, porque já tinha muito tempo, desde que a minha filha tinha nascido, nós nunca mais tínhamos ido almoçar em restaurante. E tinha um restaurante que eu gostava muito lá na cidade que a gente morava, e eu queria muito ir nesse restaurante também. Mas aí eu falei pra Deus, eu falei: Senhor, Pai, eu troco tudo, eu troco qualquer presente pra ganhar uma Bíblia grande, rosa. Eu queria uma Bíblia da capa rosa e que fossem as letras grandes, né? E aí eu falei isso pra Deus, indo nesse mercadinho. E falei assim, mas sabe, aquela coisa assim, que não era nem de fato assim uma oração, mas que Deus sabia que eu queria muito aquilo ali, né? E eu só falei isso pra Deus e tá, passou. Gente, isso foi numa segunda-feira, eu me lembro muito bem. Quando foi na quarta-feira, a igreja que eu congregava lá em Pameri tinha cultos dia de quarta, sexta e domingo. Aí quando foi na quarta-feira, eu cheguei na igreja, né? E eu ficava com as crianças na salinha. E aí eu passei pra salinha e tô lá organizando uma brincadeira pra fazer com as crianças, quando uma irmã chega. Uma irmã muito querida, eu amo muito ela de coração. E que, inclusive, foi ela que me deu a minha primeira Bíblia, ainda quando eu me converti em 2022. Deus usou ela, gente, as 2 vezes pra me dar presentear com Bíblia. Aí ela chegou pra mim com um embrulho, né, de presente. Aí ela: olha, eu tinha que trazer, não dava nem pra esperar antes do seu aniversário, que, irmã, eu tava com o dinheiro certinho de comprar a peça do meu carro, mas eu passei de frente a uma livraria e Deus falou pra mim que era pra eu comprar essa Bíblia aqui e te dar de presente. Gente, eu chorava. E eu chorava, porque ainda foi bem antes do meu aniversário, né? E eu chorava, e quando eu abri o envelope, aqui eu vi a Bíblia da capa rosa, do jeito que eu tinha pedido pra Deus, aí que eu chorava mesmo, gente. Aí eu contei pra ela, né, e eu fui lá na frente, contei o testemunho da Bíblia. Gente, então assim, Deus, Ele cuida da gente nos mínimos detalhes, sabe?
Às vezes a gente tá assim, tão fraco na fé, tão cabisbaixo, né? Devido a tantas circunstâncias, tanta coisa que a gente enfrenta. Mas é sempre bom a gente trazer à memória, assim, aquelas coisas que o Senhor já fez. Para algumas pessoas pode ser algo tão pouco, mas para mim, gente, significou tanto, sabe? Nossa, mas assim, para mim foi muito mesmo. E eu quero dizer para vocês, não tenham medo de pedir para Deus, sabe? Ele é seu pai. Ele quer realizar os desejos do seu coração. Ele quer te presentear, ele quer te mimar, sabe? E a gente não precisa ter vergonha de pedir tanto uma coisa simples quanto uma coisa mais assim que pra gente a gente acha que é tão grande, mas Deus cuida de cada pequena coisinha assim, sabe? Sempre que eu abro a minha Bíblia, o que eu passo marca-texto nela, eu me lembro assim da bondade de Deus, sabe? Eu nunca me esqueci dessa oração, que na verdade assim, né? Não foi nem uma oração assim, eu só falei pra Deus mesmo, expressei e falei que eu trocava qualquer outro presente por aquela Bíblia. E Deus, ele fez aquilo ali pra mim, sabe, gente? E foi tão bom poder sentir o cuidado de Deus e que nesse dia, esse testemunho, ele venha aquecer o seu coração, mesmo que seja pequeno, sabe, gente? Mas faz diferença na vida de quem vive. E tem até um versículo que me veio na cabeça que agora eu vou abrir a Bíblia aqui para ler ele com vocês. Tá aqui, ó, gente, em Mateus 7, versículo 11. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhes pedirem. Na hora que eu tava aqui falando pra vocês, eu me lembrei desse versículo. E sabe, gente, Deus, ele faz coisas que ele atende pedidos do coração da gente, que muitas vezes a gente não teve nem coragem de pedir, sabe? Nem coragem de abrir a boca para falar, mas ele conhece os pedidos do nosso coração. Ano passado, agora é ano passado mesmo, que foi em 2025. Eu já vou contar outro testemunho, gente. Era para ser só um, agora já vão ser dois. Nós nos mudamos de cidade, né? E nessa antiga cidade que a gente morava, tem uma pousada que eu sempre passava na porta e eu achava ela muito linda. E eu falava assim, nossa, deve ser tão lindo aí dentro. Eu via sempre a fachada, né, tudo assim por fora, mas eu nunca tinha entrado lá dentro. E eu tinha muita vontade de ir lá, sabe, de me hospedar lá. Mas a gente morava naquela cidade, então era uma coisa assim bem, né, que não fazia muita noção. Só que eu nunca cheguei de fato a pedir a Deus que me levasse ali. Mas Deus, ele sabe o que a gente quer, sabe? Ele se importa com o que a gente tem vontade. Aí nós nos mudamos daquela cidade e fomos morar em uma cidade perto, que é a que nós moramos atualmente. Mas a gente manteve um ciclo de amizade ali na nossa antiga cidade, então a gente sempre tá ali, sabe? A gente sempre volta ali final de semana. E aí, em um determinado final de semana, o meu marido falou assim: vamos passar o final de semana lá, arruma um hotel pra gente ficar. Aí eu falei, pronto, agora é caçar hotel aqui nessa cidade. E eu não tinha, né, me dado conta, não tinha me lembrado da pousada. E eu fui, ligava em um hotel, ligava em outro, ligava em outro. Gente, eu liguei em uns 5 hotéis dentro da cidade e nenhum tinha vaga. Nenhum tinha um quarto. E aí, no penúltimo que eu liguei, o rapaz falou assim, da recepção:
Você tem que liga na pousada Ouro Verde que talvez você encontre. Acho que o único lugar que vai ter disponível é lá. Era a pousada que eu tinha vontade de ficar, gente. Pois bem, Deus já tinha preparado tudo. E aí eu liguei, mas já sem muita esperança, sabe? Porque eu pensei, se os outros já estão ocupados, lá também vai estar lotado, né? E tinha, gente, um quarto. E nós fomos passar o final de semana lá. Ficar hospedados lá, né? Na verdade, foi uma diária. E aí, gente, quando a moça falou assim, não, tem sim, você pode, eu vou fazer a reserva pra você. Aí eu fiquei, gente, de manhã, no domingo pela manhã, eu acordei cedinho. Eu falei, eu vou aproveitar que até segunda aqui. Acordei cedinho, fui lá pra fora. Lá tem, assim, uma natureza muito linda, sabe? E, gente, era mais lindo do que eu imaginava lá dentro. Muito mais lindo do que eu imaginava. E eu fiquei andando, eu sentei lá perto de onde tem uma fonte com peixes. Tão lindos, cada peixe um mais lindo que o outro. Um ambiente tão agradável, sabe? E ali eu sentei e eu orei e eu chorei. Porque eu choro, gente, com essas coisas. Porque eu vejo o quanto Deus é bom, sabe? O quanto Ele se importa. E eu falei assim, eu até filmei o lugar. E eu falei, pai, eu nunca tive nem a coragem de pedir o Senhor. Eu nunca tive nem a coragem de abrir a boca para tornar aquilo ali uma oração ou em pensamento mesmo, né? Levar aquilo ali para Deus. Mas ele sabia o quanto eu tinha vontade de estar naquele lugar ali, de conhecer aquele lugar. E ele preparou aquele momento ali para mim. E aí, tomar café da manhã lá, sabe, naquele ambiente tão agradável. Foi assim, gente, uma coisa extraordinária. Eu tirei muita foto lá, foto do lugar. Eu fiquei assim, com o meu coração tão grato, sabe? Porque o tempo inteiro eu sentia Deus ali. Era como se fosse realmente Ele ali comigo, dizendo pra mim: tá vendo, filha? Às vezes você tem medo de pedir, mas eu tô aqui, eu sei o que você quer de verdade. E, gente, ele cuida muito. Não adianta que a gente pensar que não vai passar aflição, porque vai, a própria palavra de Deus fala que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu não me lembro exatamente qual o capítulo, qual livro, o capítulo que tá esse versículo, mas tá na Bíblia. E assim, sabe, é nítido. Nesses momentos a gente vê o cuidado de Deus. Não tem como a gente não sentir Deus nesses detalhes, nesses momentos, assim, sabe, que aquecem o coração da gente, que nos fazem nos sentir amadas. A gente, nesses momentos assim, eu sinto que o quanto Deus se importa, não só comigo, mas com cada um de nós, o quanto Ele cuida, o quanto Ele ama, sabe? E, gente, se essas coisas que são tão pequenas, porque isso para Deus não é nada, não que algum sonho grande para nós, para Ele seja grande também, porque não é, nada é grande diante de Deus, mas mostra que Ele se importa, sabe? Que Ele quer realizar os desejos do nosso coração. E que nesse dia você possa se sentir grato a Deus. Traga a sua mente nesses primeiros dias do ano. Pelo que você é grato, quais os milagres que o Senhor já proporcionou a você e muitas vezes passou despercebido por causa do dia a dia, da correria, dos muitos a fazer, sabe? Traga ao seu coração, traga à sua mente os pequenos milagres que você já viveu com Deus, as pequenas coisas que o Senhor já fez para você. Às vezes a gente precisa contar o nosso testemunho para nós mesmos, não é nem para os outros, é para a gente ver
o quanto o Senhor já fez nas nossas vidas, o quanto Ele já nos transformou, o quanto Ele já cuidou, sabe? O quanto Ele já demonstrou o amor dele por nós, o quanto Ele já se importou conosco. Que nesse dia você possa sentir o amor e o cuidado de Deus e que a gratidão venha encher o seu coração. Amém?